Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e tô aqui hoje com o pessoal pra gente falar de relacionamento com o cliente. Sabe bem como é que é isso? Tem algum cliente que você trabalha direto? Como é que funciona? Tem um bom relacionamento? Como é que as coisas funcionam durante crise? Tem transparência? A gente vai bater um papo hoje um pouco sobre como é que isso funciona e como é que a gente constrói relacionamento, né? Como é que chega no ponto de ter de fato o que a gente pode dizer que é um relacionamento com o cliente. Mas vou deixar mais pra gente entrar no bate-papo com o pessoal aqui. E aí, tô aqui com o Thiago, Rodrigo e Samuca. Fala aí, galera. Fala, Vulcani. Fala, Samuca. Fala, Rodrigão. Fala, galera. Ô, pessoal. Prazerzaço aí. Obrigado por aceitarem nosso convite e estar aí com a gente. Vai ser um bate-papo top hoje, galera. Vamos ver se os nossos clientes que estão ouvindo vão gostar. Opa! Esse é o melhor termômetro, né? Esse acho que é um dos melhores, cara. É um dos melhores mesmo. Se o cliente tá elogiando, se o cliente tá quieto, já é bom demais. Se você não tem informação, aquele negócio, né, de no news is good news, né? Sempre. Só ele não reclamar já tá bom, é isso? Então, se ele não reclamar, quer dizer que a gente não fez cagada. Então, tá bom. Já tá Vamos bom, dizer, né? Você já começou com o pé direito. Se ele elogiar, aí você tá nas nuvens. Aí é superando expectativas. Ó o concurso. Então, Meu Deus. uns recados rápidos pra dar aqui hoje antes da gente entrar no bate-papo, gente. Eu queria dar um lembrete, na verdade. A gente comentou num episódio anterior, ou até acho que foi uns 2 pra trás aí, não tenho certeza. Mas a gente comentou em algum lugar, nos últimos episódios, que agora você que quer deixar um recado pro MC1, quer compartilhar, dar seu feedback, compartilhar impressões, elogios, comentários, críticas, o que quiser, vai lá no anchor.fm e tem a função Voice Message. Você pode deixar lá uma mensagem de voz pra galera do MC1 com seus comentários, suas críticas, correções, o que for. E a gente vai colocar o seu comentário aqui no ar. Então, uma maneira bacana de deixar um comentário, fazer contato com o pessoal do MC1 é essa. Além das nossas páginas nas redes sociais. Então, a gente tá aí em todo lugar. Tem Meu Café Primeiro no Facebook, tem no Instagram, tem no LinkedIn e tem no Twitter. Então, fica aí à vontade o convite pra vocês contatarem o MC1 por onde achar melhor. E uma última coisa que eu queria falar também hoje. Tem uma galera fazendo um trabalho muito bom. Para quem ouviu o nosso episódio sobre profissão farmacêutico, já conhece o Guga. E o Guga tem um podcast agora com a galera que estudou com ele na faculdade, todos farmacêuticos de formação, de profissão. E eles montaram o podcast Contém Referência. Então eles já estão aí com 5 episódios. Claro que o podcast é voltado para esse tema, o tema farmácia e tudo que envolve, né? Como a gente conversou lá no episódio sobre a profissão farmacêutico, tem uma porrada de coisa que envolve a profissão. 1 milhão de caminhos aí para serem escolhidos, então eles falam sobre todos esses caminhos e, cara, é muito bacana. Eu tô atrasado, não ouvi os 5 episódios ainda. Eu ouvi o episódio 1, 2 e o 2,5, mas o 2 em especial, que eu acabei de ouvir, que eles falam um pouco sobre toda essa conversa que tá rolando sobre a vacina do Covid, né? Então, eles dão muita clareza no que eles falam. Cara, é muito bom. Recomendo de verdade. Para quem tem interesse, vai lá, procura o Contém Referência. Também estão no Anchor, também estão no Spotify, então é facinho de achar. Beleza? E vamos embora pro nosso bate-papo, então. O que é um relacionamento com o cliente? Quem que é o seu cliente, né? Eu acho que isso que vale a pena a gente abordar. Então, de certa forma, a gente vive no mundo, né, com um relacionamento entre fornecedor e cliente. No nosso casamento, por exemplo, nós temos isso. Tem hora que sua esposa é seu cliente, tem hora que você é cliente dela, os seus filhos. Todo mundo tem uma demanda a ser atendida e
o outro lado tem que fazer com que essa demanda seja atendida da melhor maneira possível. Esse é, no meu ponto de vista, a chave do negócio. Você entender quais são essas expectativas dessa outra pessoa e tentar fazer o seu melhor para atender a essas expectativas. Você está me dizendo que a sua gestão de expectativas do casamento funciona igual no trabalho? Não, no casamento é um pouquinho diferente, porque na maioria das vezes só a esposa é o cliente, né? Você tem que dar um treinamento sobre isso. Mas o que eu gostaria de dizer é que assim, o relacionamento entre cliente e fornecedor sempre vai estar em nossas vidas, né? Qualquer que seja o seu ramo de negócio ou na sua vida pessoal. No ramo de serviços, eu acredito que isso seja muito importante, né? Porque, por exemplo, o ramo de serviços, aí é 100% percepção do cliente. Se você vai num restaurante e você é bem atendido, você tem uma boa comida, você tem um preço, custo-benefício que você acha que vale a pena pagar, você vai voltar nesse restaurante 1, 2, 10, 20 vezes. É verdade. Se você for num outro restaurante em que você não é bem atendido, você não gostou da comida, você não gostou das pessoas que estão lá, você nunca mais vai voltar nesse restaurante. Eu tive uma experiência, não era restaurante, não era ramo alimentício, mas eu trabalhei numa empresa que prestava serviços para as empresas automotivas e indústria mecânica. E, cara, era impressionante o que você está falando aí do bom atendimento, da percepção que você tem do que o cliente espera de você, porque tinham clientes, por exemplo, que o cara tinha, o serviço dele você completava em 3 horas, e era uma viagem que para chegar nele você levava 2 horas. Então, vamos dizer assim, se você chegasse lá, fizesse o serviço, o cara estava satisfeito com o que tinha que ser feito. Uhum. Ele era aquilo lá era a percepção dele. Eu quero o serviço que foi contratado cumprido. Se você terminou em 1 hora, se você terminou em 6 horas, tchau, pode ir embora. Estamos bem com isso. E a gente tinha cliente, cara, que o serviço que a gente tinha que fazer no cara era em 1 hora, 1h30, mas a percepção do cara era que ele estava te contratando, então você tinha que gastar o dia lá. Então ele tinha que ficar o dia inteiro nesse cara para satisfazer ele. Não necessariamente porque você tinha demanda, mas porque a percepção dele de ter contratado o teu serviço era que você ficaria lá o dia inteiro à disposição. Então é bem engraçado você pensar nessa parte de serviço, porque eu acho que realmente expressa. Você fica muito, muito mais perto do que o cliente espera, você sente muito mais a percepção que ele tem ali de expectativa do que trabalhando diretamente dentro de uma indústria. Eu acredito piamente que a área de serviços é a área mais sensível para o cliente, porque, como eu disse anteriormente, é 100% percepção do cliente. E aí vai de cada empresa, cada área, cada empresa entender o mercado em que está lidando, entender qual é o público-alvo e trazer esse público-alvo para esse prestador de serviço, para cativar esse prestador de serviço a ponto dele fidelizar a sua compra, a sua troca de... Como que eu posso dizer? Troca de... Ser fiel à marca, né? Ser fiel à marca, acho que essa é a palavra, e não te abandonar. Na área industrial, eu já acredito que o relacionamento é importante. Eu diria, hoje eu trabalho na qualidade de clientes. Você acha que só vem notícia boa para mim? Não, só vem notícia ruim. Quando dá problema no nosso produto, ou chega lá o meu contato do cliente, liga e me fala, olha, tá acontecendo isso ou aquilo, eu tenho um problema de 0 quilômetros, eu tenho um problema no campo que a gente precisa resolver para ontem. Então, dificilmente vai chegar algo bom para quem trabalha em qualidade de cliente. Yeah. Como é uma área industrial, você tem a parte técnica por trás que também contribui para que o relacionamento em si seja saudável. Mas mesmo assim, na área industrial, eu diria que 70% a 80% ou até mais é relacionamento, é o jeito que você
fala com o cliente, é o jeito que você entrega as coisas para o cliente, porque se também você não entrega um serviço bom, não entrega uma comunicação adequada, não entrega, vamos dizer assim, não entrega respeito, não... Se o cliente não confia em você, você não tem a confiabilidade do cliente no seu dia a dia para ele tratar assuntos com você, você vai ter muita dificuldade, por melhor que seja o seu produto. Tem duas coisas bacanas de mencionar aí do que vocês falaram agora. Primeiro, relacionamento com o cliente, para quem trabalha com serviços, né? Ainda mais se a gente pegar o mesmo exemplo aí de restaurante. Muitas vezes o cara ele tá vendendo mais a experiência do que até mesmo o produto, né? A pessoa que vai lá, ela tá buscando um ambiente específico, ela tá buscando um lugar que tenha um tipo de ambiente, um tipo de clima específico para um jantar ou um evento especial. Então você vende também a experiência, não é só o produto, né? E o relacionamento ele é curto, isso eu queria dizer. E no meio industrial, né, que acho que é o background de todos nós aqui, o Rodrigo e o Thiago, né, a gente trabalha junto, aliás, muito próximo com os mesmos clientes no meio automotivo, então tem um relacionamento que a gente constrói que é a longo prazo, porque você vai estar lá executando o projeto com os caras por 2, 3, 5 anos, né? É um relacionamento de longo prazo. E o Samuca tem uma outra abordagem, tá num outro nicho de mercado, mas aí a gente tem as duas coisas juntas, né? Você vende a experiência de estar num projeto com um clima sustentável, mas o mais importante é o produto final, na verdade, né? Mais do que a experiência. Exatamente. Mas não pode se esquecer que no fim das contas, quem que tá no fim, quem que tá na ponta lá é o cliente final. Nós trabalhamos diretamente com a indústria automobilística. Então, por melhor que seja o seu produto, que é o importante, o cerne da questão, a forma com que você se comunica com o cliente e a forma com que você mostra para ele, mesmo quando você tem problemas, você joga de forma transparente com ele e fala, olha, tem um problema que é com esse componente, aconteceu por causa do processo A, B ou C, e isso impactou X produtos, uma quantidade X de produtos, e o nosso plano de ação é esse, e o nosso plano de mitigação é A, B e C. O cliente ele vai estar, talvez ele não esteja satisfeito porque ele teve um problema que impactou o cliente final, que na verdade é o motorista do veículo, do automóvel. Somos nós, né? Dá a volta. Somos nós, exatamente, somos nós. E a gente sabe que esse setor automotivo também é um setor muito sensível, né? Então, se você tem uma experiência ruim com uma determinada marca, você muito provavelmente o próximo carro, ônibus, moto ou caminhão, o que quer que seja que você for comprar, você muito provavelmente irá procurar por outra marca. É verdade. Então, você vai meter o pau naquela para todo mundo e vai comprar outra marca. Exato. Com certeza. É uma área sensível e nós somos o cara que lida direto com essas marcas de veículos, né? Nós somos o Tier 1 da cadeia. Então, a pressão que vem quando a gente tem um determinado problema de qualidade por parte dos OEMs é muito grande. Essa pressão é muito grande. Aí entra, no meu ponto de vista, a questão chave, a forma com que você se comunica com o cliente. Eu estou nessa área desde 2016 e eu passei assim por um momento de transição. Eu lembro até hoje da minha primeira reunião com o cliente, porque eu entrei num cenário que o cliente estava totalmente desconfortável com a situação, com o jeito que ele recebia as informações. Nós estávamos com o nosso scorecard com ele vermelho, amarelo, nunca verde. E aí eu entrei eu saí da área de processos, me convidaram para ir para a área de cliente, eu falei, poxa, acho que é um desafio bacana, legal, eu vou ter uma visibilidade boa, e isso é verdade, a área de cliente te dá uma visibilidade boa, porque como você está num mercado sensível, isso, a parte da visibilidade pode ser pro lado bom ou pro lado ruim, vai depender de como você faz o seu trabalho.
Então, eu tive muita visibilidade indo para essa área e minha primeira reunião com o cliente, que o outro funcionário estava praticamente em momento de transição para que eu assumisse as responsabilidades, eu não esqueço até hoje. Nós tomamos porrada, fomos massacrados na reunião, e aí eu saí da reunião e eu me senti o pior cara do mundo, o pior funcionário do mundo. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Onde eu fui amarrar meu burro? Onde eu fui amarrar meu burro, exatamente. Porque, cara, eu saí da primeira reunião, saí massacrado, só que daí eu saí daquela reunião e falei, peraí, se o negócio tá tão ruim assim, tem um campo enorme para eu trabalhar e melhorar. E eu vou focar nisso. Eu vou focar em ver onde estão os gaps, entender o porquê eu estou sendo massacrado, ou a nossa empresa estava sendo massacrada, e tentar mudar esse cenário. E realmente, nesses 4 anos, foi isso que aconteceu. A gente mudou da água para o vinho, eu posso dizer. Hoje a gente tem um cliente que está satisfeito com o que ele está encontrando, que ele confia quando nós passamos a informação para ele, e que muitas vezes, mesmo que não seja na velocidade que ele espera receber uma resposta ou espera ter um plano de ação, ele entende que tem pelo menos um plano claro e que tem pessoas na nossa empresa que estão preocupadas com ele e que estão fazendo follow-up para que aquilo aconteça. Para você ver que quando você faz as coisas de maneira íntegra, respeitosa e pensando no cliente, tudo muda. Não sei o cenário exato aí, mas imagino que quando o Thiagão chegou nessa posição, e não que as pessoas que estavam antes eram incompetentes ou faziam diferentes, mas talvez não estivesse dando o devido valor, o próprio cliente não se sentisse ouvido, importante. A partir do momento que você passa a ouvi-lo, trabalhar especificamente para ele, o cenário muda completamente. Exatamente. Claro. Talvez seja o entendimento de comprometimento, né? Exato. Acaba sendo algo muito subjetivo que para algumas pessoas estar comprometido com o negócio não é o mesmo nível do que o Thiago acabou de falar aí, do que ele entende por comprometimento. Uma coisa que é importante mencionar é assim, se você trabalha direto com o cliente, qualquer que for o seu ramo de atuação, e você vê o cliente mais como dor de cabeça do que como parceiro, cara, tá muito errado. Esse é o ponto. Exatamente. E tem outra que isso eu já vi várias vezes na empresa que eu trabalho hoje, na empresa que eu trabalho anteriormente, esse mito que, olha, a gente não pode compartilhar tudo com o cliente, a gente não pode mostrar todas as nossas fraquezas ou os nossos defeitos. Não é bem assim. Eu acho que tudo depende da forma que você apresenta isso. Lógico que você não vai pegar uma informação confidencial e entregar de bandeja para o cliente, mas você pode fazer daquela informação confidencial um bom material para que você possa explicar para o cliente qual é o problema, para que você possa deixar ele confortável, que você realmente sabe qual é o seu risco, qual é o problema, qual é a sua população suspeita e que você está trabalhando naquilo. E tem coisas que muita gente fala, isso é confidencial, não pode compartilhar, que nem confidencial que daí na hora que você vai olhar não tem nada de confidencial, aquilo lá é o que deveria ser compartilhado. Então tem que quebrar um pouco esse mito também. Tudo lógico, de novo, você não vai pegar um negócio do jeito que foi discutido internamente, talvez com todo o nível de detalhe que foi discutido, com informações que talvez são de propriedade da empresa, e jogar isso para o cliente de qualquer jeito. Você vai ter que pegar aquilo, interpretar aquele dado, transformar em boa informação e aí compartilhar com o cliente. O cliente se torna um parceiro, né? Mais do que simplesmente um comprador. Acho que ele passa a fazer parte e a relação fica muito mais bacana, né? Porque o cliente acaba, vamos dizer assim, talvez até contribuindo no seu processo e, claro, né, no final ele é o que realmente ele precisa, que a gente tem que entregar para ele, né?
Exatamente. Samuca, é justamente o que eu tinha aqui, eu tinha anotado, né? Para mim, os 3 pilares da relação com o cliente é o que o Thiago falou de transparência, verdade, né? Você ter confiança e você ter parceria, porque principalmente hoje em dia, eu acho que com a demanda e o tal do just in time aí, que ninguém quer desperdiçar dinheiro em estoques e coisas assim, se o seu tempo de reação não for o que o cara precisa, você está perdido. E você mantendo essas três coisas, sabe? Verdade, você ter confiança e manter parceria com ele, você vai estar sempre com o cara, porque você vai estar sempre entendendo as necessidades dele e transferindo informação. É engraçado, né? A gente tá falando de relacionamento, mas qual que é o termômetro, né, para dizer se tem relacionamento ou não, né? O que o Thiago comentou também de transparência e elaborar os documentos para serem preparados para mostrar para o cliente. Tem todo um mito com relação a isso mesmo, do que pode e não pode, né? Cada empresa tem aí a sua abordagem, mas tem sempre aquele medo de, puta, isso não pode mostrar para o cliente. Exatamente. E a gente teve um cliente em específico por um tempo, que é uma história bem engraçada, é um caso bem particular. É o cliente japonês, né? O Rodrigo trabalha com eles ainda. Eles têm um contato, cara, que... Ele trabalhou tanto tempo com a nossa planta que ele é praticamente um funcionário da planta. Ele conhece todos os processos, ele conhece todos os contatos, ele sabe como as coisas funcionam. E nesse caso específico, não tinha como você querer disfarçar problemas ou disfarçar processos ineficientes, porque ele sabia antes do relatório chegar. E foi um relacionamento bem garimpado, bem turbulento no começo, para dizer acho que o mínimo, né? O Rodrigo deve conhecer do histórico também aí de alguns anos atrás. Mas hoje... eu tive uma experiência similar, Rafa. Vamos dizer assim, no começo eu também, vamos dizer que eu tive a mesma experiência que você, não sei se no mesmo grau e dificuldade, mas bem similar. E é engraçado porque assim, foi um relacionamento daqueles que é construído a ferro e fogo. No começo é muita briga, os projetos eram muito complexos, muito críticos, os timelines eram impossíveis, então era tudo para dar conflito, né? E hoje, assim, nos últimos, 2, 3 anos, o relacionamento com esse cliente específico, ele mudou de uma maneira inacreditável. E você tem tanta transparência de comunicação com esses caras que eles são parceiros de verdade para coisas boas e ruins. E um termômetro que eu acredito que funciona para você saber se você tem ou não relacionamento com o seu cliente é na crise, cara. Se durante a crise você é massacrado, toma pancada, como o Thiago deu um exemplo aí de alguns anos atrás, é porque o relacionamento tá ferrado, cara. Tem uma coisa errada. Mas se durante a crise tem parceria para achar a solução e o foco é a solução, acho que esse é um bom termômetro para saber se tem relacionamento real ou não. Não, eu concordo com você, especialmente porque a gente viveu uma situação recente aí, né? Acho que talvez durante um ano praticamente... Um tópico bem, vamos dizer, delicado, uma reincidência, e a gente percebeu o tanto de parceria que ocorreu, o tanto de feedback que foi dado e assim, todo mundo chegou num consenso no final da história que agradou todas as partes. Esse foi um triângulo amoroso, né, Rodrigo? Foi a gente, o cliente e mais uma outra parte. Exatamente, é isso aí. Vou fazer uma correlação bem simples. E voltando ao tema que o Thiago trouxe, né? Você falou do relacionamento e o Thiago no começo falou do casamento. Essa crise, né? Essa pandemia que a gente está passando, cara, tá todo mundo em casa, não viaja, né? Fica todo mundo preso, não tem aquela escapadinha para jogar bola, pro bar, pro cabeleireiro. Os casamentos, assim, o número de divórcios, ao menos aqui no Brasil, né? Que a gente tem acompanhado, aumentou, assim, exponencialmente, né? Então, aqueles relacionamentos que já não iam bem, que não tinha essa parceria, automaticamente explodiu. E ao contrário, muitos relacionamentos que estavam bacanas, que fluíam, essa parceria continua, se mantém e muito provavelmente ainda mais fortes, né? Mas tenho que frisar que, com o comentário do Thiago, nesse começo, pode gerar algum tipo de atrapalhada aí, né? E o Thiago é um potencial cliente do Rafael para um quarto, por exemplo, que ele vai precisar caso haja algum problema. Aqui a parceria tá forte, não tem gestão de crise, não. Não, e voltando nesse tema em gestão de crise, né? Eu acredito que uma coisa fundamental para tentar minimizar também essa gestão de crise
é quando você dá importância para o que o cliente está falando. Eu digo isso porque nós tivemos uma situação com um item de segurança e que o cliente teve o mesmo problema, porque eles também produzem o mesmo produto que nós, de forma licenciada. Conta aí só para quem está ouvindo o que quer dizer item de segurança, para ter uma noção de quanto é crítico. Item de segurança num veículo, basicamente pode causar a morte ou de quem está dirigindo ou de quem está ao entorno daquele veículo, né? Uhum. E nós consideramos isso como itens de segurança. Então, se um carro perder sua direção total, se um carro perder as suas marchas, enfim, ele pode matar quem está dirigindo o veículo ou quem está próximo a esse veículo. E aí nós tivemos um problema com um item relacionado a que nós consideramos como item de segurança, e isso também o nosso cliente teve uma experiência similar com o mesmo item, e ele tinha comunicado para alguém da nossa organização isso de forma informal, o que no meu ponto de vista não seria o mais correto, tratando-se da importância do item, mas conversou com alguém, essa pessoa falou, nós não temos esse problema, e acabou o assunto por ali, e não passou isso para qualidade, não passou isso para outras áreas de suporte, para pelo menos fazer uma análise, algo do tipo. Um ano depois, mais apurada. Um ano depois nós tivemos o mesmo problema, e aí veio uma pressão danada do cliente para a nossa empresa, porque eles alegavam que tinham já comunicado isso para nós no passado, que eles tinham feito ações e que nós ignoramos ou negligenciamos aquilo, e aí foi uma situação complicada de contornar. O que nós conseguimos fazer, e aí volto de novo a questão de você já estar na parceria com o cliente e tudo mais, nós conseguimos explicar o que aconteceu, nós conseguimos também melhorar a forma de comunicação entre o cliente e o fornecedor, no caso a nossa empresa, fazer isso de forma mais formal como lessons learned para o futuro, e durante aquele momento em que estava a crise, o que a gente fez foi assim, tá bom, pessoal, vocês já tiveram esse problema, nós estamos tendo agora, o que vocês fizeram? Eles vieram, mostraram o que eles fizeram, e a gente praticamente fez um copy-paste para o nosso processo, do que eles já tinham feito, vamos dizer assim, como ação de contenção, e aí em paralelo a gente começou a fazer uma investigação mais apurada, identificar qual é a causa raiz, e assim por diante, montar um plano de ação para que resolvesse aquele problema de forma definitiva. Mas, se você tivesse um relacionamento turbulento com o cliente, esse era uma grande oportunidade que tinha dele massacrar você. Vem moendo, E eu acho legal esse negócio o quão importante é o relacionamento entre as pessoas, né? Porque por trás de empresas temos pessoas. Então eu posso contar um caso meu, por exemplo, uma experiência própria, que logo que eu comecei nessa área, e aí volto de novo vou relembrar um pouco o cenário turbulento, que nós só ficávamos com vermelho e amarelo no scorecard e tudo. Então imagina, eu cheguei nessa área com uma pressão absurda. Eu também, até pelo meu perfil de ser muitas vezes muito direto, às vezes isso é interpretado de uma maneira como se fosse arrogante ou mal educado, enfim. Eu tive um problema de conflito com o meu contato hoje no início, que chegou um dia, ele estava na empresa lá, ele fechou o computador dele na minha frente e falou, tô indo embora. E aí eu tava morto. Se esse cara sair da empresa esse dia, eu tava desempregado hoje. E aí eu cheguei nele e falei, putz, calma, não é assim, não é assado, você me entendeu mal, tal. Dei aquela ensaboada na situação, né? Pra fazer com que ele se acalmasse também, porque ele falou, pô, não, isso que você fez eu entendo que é uma falta de respeito comigo. E eu falei, poxa, não é bem assim e tal. E aí conversamos, tivemos uma longa conversa, e aí, lógico, vai do outro lado também querer ser receptivo, e nesse caso ele foi, porque ele é uma pessoa bom caráter, ele é asiático, então asiático já por si só tem um comportamento diferenciado, né? E aí
a gente entrou num consenso ali, entrou num acordo, eu pedi desculpa no que realmente eu tinha errado naquele momento, a gente riscou aquilo da nossa vida, e hoje eu considero ele como um amigo. Ele é um cara que eu já convidei para vir na minha casa quando ele vem para cá em reunião, já comeu parmegiana comigo, que minha esposa fez, já conheceu meus filhos. Quando eu fui para Michigan, que é onde fica a empresa, eu já fui na casa dele, nós já conversamos juntos, e isso é muito legal, cara, porque assim... não é porque também ele é cliente e você é fornecedor que vocês não podem ser amigos. Na hora que tem que trabalhar, na hora que tem que fazer o que tem que fazer, você vai e faz da melhor maneira possível, entende a expectativa dele e entrega o que tem que entregar. E na hora que tem que conversar, bater papo, e ser amigo, perguntar da vida pessoal, perguntar como que está a mulher, como que estão os filhos, enfim, você pode fazer isso. Nada impede de você ter um relacionamento profissional e ter uma amizade. O que não pode é você misturar essas duas coisas na hora de trabalhar, né? Tipo, falar, poxa, você é meu amigo, faz isso por mim. Não. Na hora de trabalhar, exato. O que tem que entregar? Você tem que entregar A, B e C. Você vai lá e entrega A, B e C. E na hora que tem que descontrair, você vai lá, você... pergunta como que foi sua semana, como que foi seu final de semana, vai almoçar junto, enfim, faz o que tiver que fazer. Mas é um negócio muito bacana, cara, porque eu saí de um negócio que assim, aquele dia eu cheguei em casa e falei, se esse cara vai embora da empresa, eu tava desempregado, porque ele ia mandar um e-mail pro vice-presidente da empresa e eu ia mandar me trocar, e ponto, não tinha o que fazer. Bom, como eu já falei demais, deixa o Rodrigão falar um pouquinho também. Mas você me fez lembrar que eu devo um churrasco pra um cara, velho. Né, Rafa? Você vai ter que me ajudar. Cara. Opa, né, Rafa? Como assim? Um cara, não. Porque o cara que eu devo o churrasco, na verdade, é o contato do Rafa. E aí, olha pra você ver como é interessante, né? O lance da amizade, só pegando o gancho que o Thiago tava falando. Você acaba desenvolvendo um relacionamento e ele fica tão bom a ponto de você ter amizade envolvida nisso aí. A gente conversou essa história do churrasco e a gente tava comentando, trocando figurinhas sobre cultura, falando sobre cultura brasileira, sobre comida. E eu brinquei com ele, né? Tava conversando, falei, qualquer hora que você tiver por aqui, a gente faz um churrasco. Mas aí eu não sei, sabe aquela coisa de brasileiro que você fala isso aí, mas não é aquilo, assim, a gente não se comprometeu, não marcou uma data. Vamos marcar uma hora, qualquer hora que der. E a seguinte visita dessa pessoa aqui, cara, ele falou, você tá me devendo um churrasco. Rapaz, cara, eu falei, verdade, agora sim, agora tá no radar. Aí veio a história do Covid, aí a gente não conseguiu fazer mais. Mas é uma coisa que com certeza agora não sai da minha cabeça. É isso que eu falei. Esse papo de vamos marcar é muita coisa de brasileiro, cara. Exatamente. A galera não lembra. E é engraçado, porque aí você vê a pessoa interessada em saber da tua cultura, apesar da parte profissional, que, vamos dizer assim, o relacionamento está estabelecido, a rotina diária acontece, e aí você começa a desenvolver a amizade ao ponto da pessoa estar interessada no seu dia a dia, no seu tipo de lazer, vamos fazer junto, vamos aproveitar, é bem bacana. Pode fazer uma comparação, é como se fosse uma pizzaria, né? Você tem uma entrega muito importante, que é a qualidade da pizza, que é o sabor, né? Então, que é o resultado especificamente, mas o atendimento, como o garçom, até mesmo o dono da pizzaria, né? Nas menores te trata, é muito importante. Claro, numa empresa
grande, né, que a gente faz, é um pouquinho diferente, mas no final do dia é a mesma coisa. O resultado da tua entrega como competência, resultado ali conta, mas o relacionamento que vocês têm ali no tete a tete também faz toda a diferença. Então acho que isso é muito bacana, né? E é engraçado isso aí. Recentemente, minha mulher deu à luz, né? E eu fiquei de boca aberta, cara, de receber uma pesquisa de satisfação na hora que a gente tava deixando o quarto. Eu falei, olha, no hospital, cara. A gente recebeu, a minha esposa recebeu a alta, aí eles me entregaram um papel assim, falaram, isso aqui é uma pesquisa de satisfação aí, que a gente tem um departamento de relacionamento com o cliente e a gente procura manter os indicadores, o termômetro de como que está o nosso atendimento, o nosso serviço com as pessoas que têm que ser atendidas aqui. E a gente achou tão satisfatório receber aquilo ali na hora, porque principalmente nas experiências que a gente teve, como clientes dos hospitais, basicamente você chega no lugar como assim, não, é a única solução que eu tenho. Então você acaba não pensando muito nisso. Uhum. E eu tive a experiência um pouquinho diferente. Falei, opa, peraí. Realmente, eu sou cliente. Então, eles estão construindo o relacionamento deles com a gente e estão monitorando isso através dessa pesquisa de satisfação. E, aliás, Rodrigo, acho que isso, cara, para pensar, né, como cliente, isso que você contou é uma mega experiência, cara. Exatamente, cara. Seu filho nascendo, sua filha nascendo, né? Pra família como um todo, cara, isso é uma mega experiência, como poucas na vida, né? Então, é estranho, a gente não tá acostumado a ser tratado como cliente num hospital, entendo esse mindset, mas, cara, uma pesquisa de satisfação é o mínimo que deveria acontecer pra todo mundo. Exatamente, a impressão de que realmente os caras querem monitorar qual está sendo a satisfação de quem sai dali. Eu não sei se talvez porque aqui a gente percebe que saúde é um business muito, muito gigante, né? Mas é bem interessante, para falar a verdade, porque, pô, legal, realmente é assim que tem que ser. Não é quando eu não tô vindo para o hospital porque tô perdendo a vida, realmente a única solução é o milagre da minha vida aqui. Então, não, eu tô realmente contratando um serviço. A gente tem uma impressão errada, né, no Brasil, por exemplo. Acho que é triste dar esse exemplo, mas parece que estão fazendo um favor, né, para você quando você vai num hospital no Brasil. E essa mentalidade de cliente, ela não tá lá. Isso não existe mesmo. É estranho pra gente. E aí a gente acaba linkando de novo no que o Thiago falou lá atrás, né, sobre o setor de serviços. Porque é uma das áreas que realmente precisa ter o termômetro, porque senão o cara vai à falência. É 100% percepção do usuário, do cliente. Eu, por exemplo, eu tive o meu primeiro filho no St. Francis Hospital, fui atendido muitíssimo bem, com uma excelente estrutura. Foi o segundo filho, vai ser lá também. Mas se eu tivesse uma experiência ruim com o hospital, eu teria procurado outro para o nascimento da minha filha. E, na verdade, o que eu acho do relacionamento cliente, se a gente pensar no geral, e eu tenho isso como um mantra, no fim das contas, nós temos uma empresa, nós temos uma estrutura, nós temos um produto, nós temos uma planta. Só que se nós não tivermos cliente que queira aquele produto, que queira aquele serviço, que pague por aquilo o quanto você e o cliente acham que vale a pena pagar, você tá morto. Você vai fechar as portas, você vai quebrar. Então, no fim das contas, nós precisamos entender que o cliente, de certa maneira, é o seu gestor, é o seu dono, porque é ele que paga para que toda aquela estrutura esteja ativa. Completando talvez o que o Thiago tenha trazido, tudo isso que ele disse, não me importa se eu sou uma empresa com 5 mil funcionários, né, e capital enorme, ou se eu sou uma pessoa talvez até física, né, e estou angariando meus primeiros clientes agora, né? Acho que a regra é exatamente a mesma, né, seja qual for, né? Acho que exato. Trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Isso é o que você tem que fazer se você atua na área de relacionamento com o cliente.
E principalmente se você atua na área de qualidade, porque tem várias áreas de relacionamento com o cliente, né? Você tem área de vendas, tem área de projetos, mas se você está na área de qualidade, se coloque, faça empatia com o seu cliente e se coloque no lugar dele. Se você for o motorista que teve um problema com o produto que a sua empresa vende, o que você gostaria que aquela empresa fizesse para resolver o meu problema? E de que forma você gostaria de ser tratado por aquela empresa? Basicamente, essa reflexão que nós temos que fazer. É isso aí. E se você trabalha em loja de roupa, seu cliente botou uma roupa ridícula, você falou que ficou ótimo, você vai pro inferno. Com certeza. Como diziam os mais velhos, você acabou de pôr um tijolinho ao invés de ser no céu, é na sua casinha do inferno. Exatamente. Alô, câmbio, Thiago. Ah, cortou, foi embora. Caramba. Alô? Tá ouvindo? Thiago? Alô? Acho que a esposa dele cortou a internet. Acho que tá tendo um conflito de interesse lá, eu acho, Samuca. Prepara o quarto aí, Rafa.